Oi, tudo bem? A paz do Senhor, boa tarde a todos, amigos, irmãos, família, em nome de Jesus. Por aqui quem lhes fala carinhosamente é o seu irmão, seu amigo, seu servo, né? Missionário e profeta César Augusto Machado Figueira, desde aqui de Manaus, desde aqui da minha casa. E bom, hoje é o dia do Shabat, o dia sábado, dia de compartilhar a palavra de Deus, dia de continuar fortalecendo a fé dos nossos irmãos, dia de fortalecer a fé da igreja, dia de fortalecer a fé daqueles que estão perdendo esperança, aqueles que estão ouvindo as notícias e têm perdido um pouco a fé, têm ficado um pouco fraco na fé. Então, meus irmãos, e hoje quem vai fortalecer essa fé, quem vai fortalecer o teu ânimo, quem vai motivar o teu espírito, não vai ser eu. Vai ser o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu dou as minhas boas tardes para todos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você está aí conectado, está assistindo, da minha parte, eu gostaria que você escrevesse um glória a Deus, escrevesse um amém, pelo menos, por favor, em nome de Jesus, para saber quem está conectado, para saber quem está aí com vontade, com desejo de receber de Deus, né? De escutar a palavra de Deus, né? Em nome de Jesus. Não é a minha palavra, não é a palavra de César, não é a palavra da minha alma, é a palavra de Deus, né? E eu oro em nome de Jesus ao Espírito Santo, né? Que ele venha crescer, que o Espírito Santo ele venha crescer e que eu venha diminuir, né? Que eu venha menguar para que ele cresça, para que ele venha ser glorificado em nome de Jesus. Não é o meu desejo, não é a minha vontade roubar a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu desde já dou glória a Deus em nome de Jesus, porque eu sei que vocês querem ouvir palavra de Deus e não de homem. E então, em nome de Jesus, eu também quero liberar a palavra de Deus, né? Eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser boca de Deus, eu quero ser um chofar de Deus para a tua vida, para anunciar as boas novas, para anunciar a palavra fresca do Espírito Santo nessa noite, nessa tarde, e prestar atenção, né, a você, ao coração de você, em nome de Jesus. Se vocês têm ou tiverem algum motivo de oração, alguma petição, vocês podem escrever aí na tela, podem escrever aí, por favor, em nome de Jesus. E nós estaremos orando, né, em nome de Jesus, né. Estava conversando agora há pouco com um irmão. Ele está no Peru e outro que está na Venezuela, né? E a gente conversava que o que a igreja pode fazer e deve fazer agora, nesses dias, nesse tempo, mais do que nunca, é orar. É orar e compartilhar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer ânimo, é a palavra de Deus que vai fortalecer a fé, é a palavra de Deus que vai trazer essa convicção, é a palavra de Deus que vai nos lembrar, vai nos lembrar as promessas que Deus tem falado, vai nos lembrar quem é o nosso Deus, vai nos lembrar quem somos nós como igreja. Amém, irmãos? Então, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia do Senhor realmente, em nome de Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo, para que o Senhor penetre através dessas ondas, né, da internet, em nome de Jesus, e que essas ondas possam chegar através da palavra de Deus aos corações das pessoas, à sua vida, à sua casa, à sua família, em nome de Jesus, né, e que Ele venha liberar um hálito de vida, um fôlego de vida para você. Ele venha liberar, né, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que o teu espírito está ansiando, está desejando ouvir da parte de Deus, né? Em nome de Jesus. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está querendo, eu não sei quais são as tuas motivações, né, para estar hoje aqui querendo ouvir a palavra de Deus, mas com certeza Deus e o Espírito Santo já sabem, já conhecem a tua vida. Então, meu irmão, fique atento, fique ligado, né, em nome de Jesus, e que Deus venha estar abençoando a nós,
abençoando a minha vida para que eu possa liberar a palavra abençoada para você e que Deus venha abençoar a sua vida para que você venha ser bênção na tua cidade, na tua casa, na tua família, para aquele que está do teu lado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito do Senhor e o caráter de Deus, né? O Espírito do Senhor e o caráter de Deus, né? É incrível que o Espírito Santo, ele usa qualquer forma, ele usa qualquer coisa para nos inspirar, porque é Ele que inspira. A gente não tem inspiração sobrenatural para falar da palavra de Deus, mas o Espírito Santo, ele é Deus, e ele nos inspira. É Ele que nos inspira a falar, né? Em nome de Jesus, a liberar essa palavra. Ele coloca as suas palavras na nossa boca. Então, meus irmãos, eu convido vocês a abrir a sua boca, abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração lá na tua casa. Se você tiver Bíblia no teu celular ou lá na tua casa, tem uma Bíblia aí na tua mão, por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, por favor, em nome de Jesus. A minha Bíblia já está aberta aqui, né? Em nome de Jesus, já está pronta para ser lida e para soltar aquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Eu vou ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E diz a palavra de Deus assim, eu vou começar do versículo 1. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. Versículo 2. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, né? E entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Então eu quero falar hoje desse Espírito do Senhor, do Espírito Santo de Deus e do caráter de Deus. Meditando um pouco nessa palavra, né? Ou premeditando um pouco nessa palavra aqui, o Espírito Santo, ele traz entendimento, né? Nos faz entender um pouquinho, ou nos dá entendimento, nos dá revelação um pouco do como é o caráter de Deus e o caráter que tem que ser formado em nós, que tem que ser formado em você. O caráter de Deus está contido no Espírito Santo. Deus sempre quis, desde o Gênesis, desde o princípio, que nós sejamos parecidos com Ele. Tem versículos na palavra de Deus que diz que sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, né? O apóstolo Paulo disse, sejais imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança de Deus. Então sempre foi a vontade de Deus, né? O fato dele fazer com que nós nos pareçamos com Ele. Sempre foi a vontade de Deus. No seu coração esteve esse desejo de que eu nos pareçamos com Ele, com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o nosso Abba. Então, o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus, o homem se tornou rebelde, o homem foi tirado do Éden, né? O homem foi expulso do paraíso. O homem perdeu, né, essa imagem e semelhança quando pecou, quando desobedeceu a Deus. Mas com o passar dos anos, Deus enviou, ele enviou-se a si mesmo, através do Filho, através de Jesus. Ele veio em forma de homem para trazer aquilo que nós havíamos perdido. Jesus falou, eu vim para resgatar aquilo que se havia perdido. Eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Eu vim trazer de volta aquilo que se havia perdido. Eu vim restituir aquilo que se havia perdido. Deus, através de Jesus, Ele veio nos trazer de volta a imagem e semelhança. Porque a imagem e semelhança nós precisamos ter hoje, restituída em nós. Porque essa imagem e semelhança não é somente uma imagem física. É a imagem que nos faz parecer com Deus. É a imagem que nos faz
tornar como Deus em que? Em autoridade, em domínio, em caráter. Mas nós perdemos essa bênção quando o homem pecou lá no paraíso. E Jesus veio na terra para nos lembrar, para nos ensinar, para nos modelar, através da sua pessoa, através dele mesmo, nos modelar como é o caráter de Deus, como é a imagem e semelhança de Deus, como é um ser, um filho de Deus caminhando na terra, com a autoridade de Deus. Jesus não veio para nos ensinar, para nos dizer: oi, ei, olha para mim, eu sou o modelo de um filho de Deus, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Jesus veio nos ensinar, nos lembrar como nós éramos antes do pecado, com domínio, com governo, com autoridade. Nos parecíamos com Deus nas nossas ações, na nossa autoridade, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança aqui na terra. Porque Deus criou a terra para quem? Para nós, para os filhos, para seus filhos. Então é aqui na terra que nós íamos exercer a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente perdeu isso quando o homem pecou. Jesus, ele veio, cumpriu seu ministério aqui 3 anos e meio, 3 anos. Ele deixou um legado para 12 homens, sabendo que um deles era o Judas. Ele ensinou, ministrou, discipulou, transmitiu, a mensagem para os apóstolos. Os apóstolos deixaram essa mensagem de Jesus como um legado para a igreja primitiva. Glória a Deus. Jesus subiu para o céu e disse a palavra de Deus que Jesus está sentado à destra de Deus. Ele subiu e ele está sentado à destra de Deus, declara a palavra de Deus, diz a palavra de Deus. Mas era necessário, ele falou que era necessário que ele fosse lá, a se assentar lá na glória, no trono de Deus, para enviar-nos o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito que procede do Senhor. Então o Espírito Santo, 10 dias depois, da igreja estar orando e clamando, 120 pessoas reunidas, clamando, lembrando as palavras de Jesus, adorando a Deus. Veio a promessa, o Espírito da promessa foi manifestado e se derramou e foi desatado. E veio a promessa, veio a pessoa do Espírito Santo. E até hoje, ano 2020, ele está aqui conosco. Agora ele habita dentro de nós. O Espírito Santo está no coração da igreja. Nós somos a igreja. Ele veio para nos trazer de volta o caráter de Deus. O Espírito Santo, ele veio para trazer de volta a imagem e semelhança de Deus. Ele veio para nos fazer, aleluia, caminhar como Jesus caminhou aqui na terra, cheio do Espírito Santo e de poder, de virtude. O Espírito Santo veio para nos fazer, aleluia, glória a Deus, viver o caráter de Deus. Não somente de palavras, mas em ações, em atitudes, vivendo, em vivências, assim como Jesus. E é por isso que eu escolhi essa passagem aqui do profeta Isaías, porque aqui fala dos 7 Espíritos de Deus, que fala Apocalipse. Aqui fala dos 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus falam do caráter de Deus. Cada Espírito aqui, refletido na palavra, é uma característica de Deus. É uma característica que está contida no Espírito Santo de Deus. E que essas características têm que ser manifestas, têm que ser, aleluia, desatadas em nós, dentro de nós e de nós para o mundo. Mas esse caráter vem através do Espírito do Senhor, através do Espírito Santo. Diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Glória a Deus. Aqui está falando do Messias, Mas hoje a palavra, a mensagem é para nós. Os ungidos. Falo ungidos porque também nós somos ungidos.
Santo de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a primeira característica, ou o primeiro sinal do caráter de Deus em nós, é que nós temos que ter o Espírito do Senhor. Nós temos que ter o Espírito Santo. Se você não tiver, se você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não pode dizer que tem o caráter de Deus. Você não pode dizer que ainda você se parece a Deus. Você não pode dizer ainda que você é a imagem e semelhança de Deus, porque ainda você não tem o Espírito de Deus dentro de você. É o Espírito Santo quem ensina e quem revela o caráter de Deus. É o Espírito Santo, aleluia, quem faz visível, aleluia, o Espírito Santo é quem faz visível em nós o caráter de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter, aleluia, a presença do Espírito do Senhor dentro de nós. E como ele entra em nós? Como o Espírito Santo entra em nós? Como? Através da pessoa de Jesus. Através do convite, aleluia, que nós fazemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela fé. Quando você algum dia diz: Senhor Jesus, entra na minha vida, governa o meu coração, muda o meu destino, transforma o meu caráter. Jesus, entra na minha vida, eu não quero ser mais igual. Jesus, ele entrou naquele dia, faz quase 27 anos, na minha vida, no caso. Ele entrou, o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu não senti nada, mas ele entrou pela fé. E eu sei que ele habita, eu sei que ele mora, eu sei que ele está aqui hoje, dentro de mim. É o Espírito Santo. E ele, faz 27 anos, começou a fazer essa revolução de transformação, de conversão, que não é de um dia para outro. Através dos processos que ele tem permitido viver e experimentar, através das águas amargas que nós temos que muitas vezes beber nesse mundo, é que nós somos forjados, é que o Espírito Santo vai começar a forjar o caráter de Deus. Ele vai trazer aqui a sabedoria, o espírito da sabedoria. E a palavra diz que, aleluia, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então o espírito de sabedoria de Deus tem que repousar em nós e está em nós. Só que você hoje e eu temos que orar: Espírito Santo de Deus, revela-me a sabedoria de Deus. Me ensina a sabedoria. Senhor, me ajuda para que eu possa ter um espírito e um coração sábio. Salomão fez essa oração uma vez. Salomão não sabia o que era, não tinha noção do que era governar um país, do que era governar uma nação, do que era governar um império, como foi o povo de Israel. E Salomão entrou no seu quarto e clamou a Deus: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não sei o que é governar um povo, eu não tenho noção do que significa governar tamanho povo, do que era o povo de Israel naqueles tempos. E Deus ouviu, e Deus se agradou de Salomão, Deus se agradou daquela criança, Deus se agradou daquele homem, e Deus, aleluia, deu um espírito de sabedoria. Era a característica de Deus mais visível em Salomão, o espírito de sabedoria, mas o Espírito do Senhor estava nele também. E através dessa sabedoria, é claro que vem junto, Deus trouxe também entendimento de muitas coisas, da vida, de governo, de paternidade, de disciplina. Deus trouxe tudo isso sobre Salomão. Ele somente pediu sabedoria. E o Espírito Santo nele manifestou sabedoria e manifestou entendimento. Tornou o homem sábio, o homem mais sábio da terra naqueles tempos. E como ele, nunca houve outro homem como Salomão, cheio do espírito de sabedoria e de entendimento e do Espírito do Senhor. E com certeza ele manifestou, aleluia, um espírito de conselho, porque ele tinha sabedoria. Ele tinha entendimento, ele sabia como aconselhar. Ele sabia o que fazer nos momentos X da nação ou de uma família, quando chegavam até ele para pedir conselho.
Ele tinha o Espírito Santo. Ele manifestava o caráter de Deus. E maior do que Salomão, Jesus. O próprio Jesus, ele já andava pelo Espírito Santo, por onde ele passava. Ele tinha o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Ele tinha o Espírito de conselho. Muitas vezes o mundo fala, aqueles que têm o Espírito de conselho, ele tem o dom da palavra. Não tem isso de ter o dom da palavra. Se chama Espírito de conselho. Quem tem o Espírito de conselho, ele vai saber como chegar até você, como falar com você, como convencer você pelo Espírito Santo que está dentro dele. E nós precisamos hoje, como líderes, como pastores, como filhos, como servos, como mãe, como pai, nós precisamos ter, primeiramente, o Espírito Santo, claro, o Espírito do Senhor. Precisamos ter esse Espírito de sabedoria em nós e de entendimento. Né? O Espírito de conselho tem que estar em nós. Precisamos manifestar ou pedir ao Espírito Santo que manifeste em nós, ou através de nós, o Espírito de conselho, que é aquilo que você chama de dom da palavra. É o Espírito de conselho. Irmão, não é todo líder, não é todo pastor, não é todo tipo de pessoa que tem esse fulano dom da palavra, ou tem manifesto na sua vida o Espírito de conselho. Não todo mundo sabe aconselhar. Não todo mundo se deixa guiar pelo Espírito Santo para manifestar esse Espírito de conselho. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque nós deveríamos ter como igreja, como líderes, manifestar o Espírito de conselho. Mas não é todo mundo que tem esse Espírito de conselho. Não é todo mundo que manifesta esse caráter de Deus na sua vida. Porque para ter um Espírito de conselho, tem que ter integridade. E não é todo mundo que tem integridade. Infelizmente, tristemente, e dá pena dizer isso. Mas é uma realidade, é um fato. Dentro da igreja de Cristo. Então por isso que a palavra muitas vezes diz, para mim esse versículo vale para todos os âmbitos. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então não é todo crente, não é todo líder, não é todo pastor, não é todo ministro que tem o Espírito de conselho. Não é todo mundo que tem esse fulano dom da palavra, de falar, de chegar contigo, não é todo mundo. Deus tem os seus filhos, Deus tem as suas pessoas específicas selecionadas a dedo no seu reino. Assim como Salomão foi o único na sua geração. Salomão foi o único na sua história, naquele tempo. E nunca houve um homem como Salomão. Cheio do Espírito Santo, né? Do Espírito de sabedoria, de entendimento e de conselho, porque ele tinha a sabedoria e o entendimento junto. Então nós precisamos hoje, irmãos, amigos, líderes, pedir de Deus conselho, um espírito de conselho. Porque através do espírito de conselho é que você vai saber discipular, é que você vai saber guiar a outra pessoa, é que você vai saber ensinar a outra pessoa. Jesus, de fato, ele tinha todos os 7 Espíritos de Deus, porque ele era o próprio Deus na terra. Mas ele deixou, aleluia, fluir através dele o espírito de conselho. Porque ele foi 100% homem e foi 100% Deus. Ele podia muito bem não exercer nenhum desses espíritos, desses caráteres de Deus na sua vida. Mas ele se deixou porque ele veio para obedecer ao Pai. E através do Espírito de conselho é que ele fala todas as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. É através do Espírito de conselho, de sabedoria, de entendimento que ele fala e repreende aos fariseus. É através do Espírito Santo, o Espírito de conselho, que ele, aleluia, discipula por 3 anos a 12 homens, sabendo que um deles era o Judas e que Pedro algum dia ia negar ele. E ele sabia tudo isso. Mas ele soube como levar. Ele tinha a palavra na boca, ele tinha o conselho de Deus no seu coração, ele tinha o espírito de conselho, ele tinha, aleluia, esse caráter de Deus na sua vida, essa característica de Deus na sua vida. Ele tinha o caráter do Senhor, através do espírito de conselho, manifestou esse discipulado, né, que nós precisamos hoje ter como líderes, como imitadores de Deus, né, como seguidores de Jesus, como pastores, como profetas, como apóstolos, como evangelistas,
como mestres, como pais, como mães, como tio, como irmão. Nós precisamos pedir de Deus o espírito de conselho. Nós precisamos ter abundantemente. E mais nesses últimos tempos que o mundo está bombardeando nossos filhos, neste mundo que está sendo bombardeado por notícias, por pornografia, por imundícia, onde as famílias inteiras estão sendo bombardeadas. E nós temos que ter o Espírito Santo para aconselhar, para falar aos nossos filhos, aos nossos discípulos, às nossas igrejas, aos nossos irmãos, através do Espírito do Senhor, principalmente. Porque de você mesmo não vai fluir um conselho que venha de Deus. Humanamente você vai aconselhar na carne e não vai ser o Espírito Santo. Você vai aconselhar na carne coisas da carne, coisas que militam na carne. Mas quando você aconselha com o Espírito Santo, com o Espírito de conselho, irmão, eu tenho certeza, eu te garanto, em nome de Jesus, que essas pessoas, aleluia, vão te imitar mais adiante. Eles vão querer aquilo que você tem. Eles vão te imitar mais adiante no ministério, na liderança. Eles vão ser como os discípulos imitaram Jesus. Jesus tinha tanto espírito de conselho na sua vida que as pessoas falavam dele. As pessoas falavam, olha, ele ensina diferente, ele fala diferente, ele não fala como os hipócritas, ele não fala como os religiosos, como os fariseus. De onde provém toda essa autoridade, tudo aquilo que ele fala? Do espírito de conselho, do Espírito Santo, da sabedoria, do entendimento que estava nele pelo Espírito Santo. Outro aqui, o espírito de poder. Espírito de poder. Espírito de poder é uma das características que deveria ser uma das mais, digo eu, mais visíveis em nós. Porque Deus nos deu domínio, a imagem e semelhança dele. Porque temos o mesmo Espírito Santo agora. Em Cristo, nós recuperamos a nossa imagem e semelhança. Em Cristo, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, hoje nós recuperamos, nós fomos restituídos, aleluia, na imagem e semelhança de Deus de novo, glória a Deus. E agora, pelo Espírito Santo de Deus, pela imagem e semelhança que nós temos agora em Cristo, restaurado, nós deveríamos manifestar todos os dias o Espírito de poder. Um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito de poder. E Jesus nos modelou também esse Espírito. Ele foi um modelo perfeito para nós. Ele é um modelo perfeito para nós, para a igreja. Jesus dominou sobre as águas, dominou sobre os climas, caminhou sobre as águas. Ele já dava ordem aos peixes para trazerem uma moeda. Ele tocava e dominava sobre as enfermidades, sobre as lepras. E ele não era contaminado, ele não era infectado. Porque ele tinha o espírito de poder. A natureza, a criação, as enfermidades, os demônios, os espíritos imundos obedeciam e eram dominados e subjugados pelo espírito de poder que estava em Jesus e que está nele e que agora está em nós através do Espírito Santo. Então o espírito de poder, aleluia, é a essência, uma das essências sobrenaturais e visíveis de Deus, que deveria estar em nós todos os dias. Que o inferno deveria tremer quando nós nos manifestamos no mundo. O inferno deveria tremer quando você se manifesta, quando você começa a clamar, quando você começa a fazer batalha espiritual, quando você começa a guerrear, quando você começa a adorar, aleluia, intensamente de verdade. O espírito de poder se manifesta na atmosfera, o espírito de poder se manifesta no ambiente, no clima, e o clima é transformado pelo espírito de poder que está em nós através do Espírito Santo de Deus. O profeta João Batista disse, ele declarou que Jesus viria para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E eu relaciono fogo com poder. Eu relaciono fogo com poder. Não é somente termos o Espírito Santo. Temos que ter o Espírito de poder também. Para fazermos as obras que Jesus fez. As mesmas obras que Jesus fez. Para fazermos obras maiores daquelas obras que Ele fez. Porque Ele falou. Não é porque nós queremos ser mais do que Jesus. É porque Jesus mesmo profetizou. Jesus mesmo declarou, aleluia. Vocês farão as mesmas obras do que eu, aleluia. E ainda farão maiores, porque eu vou para o Pai. Através do Espírito Santo, através do Espírito de poder. Uma das características de Deus
que deveria ser mais visível em nós, nesse mundo corrupto, nesse mundo onde já é o maligno, nós deveríamos manifestar o poder de Deus através das nossas vidas, como igreja. Nós deveríamos manifestar poder nesse mundo para influenciar o mundo, não deixarmos influenciar pelo mundo. Só que nós somente queremos nos gabar e dizer, muitas vezes enganadamente, temos o Espírito Santo, temos que orar, sim, mas irmãos, lembra, você tem o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, você tem poder na tua vida, você tem fogo de Deus na tua vida, você tem que manifestar e dar ordem à natureza, você pode dar ordem às enfermidades que retrocedam, você pode, aleluia, ordenar aos demônios, que são seres sobrenaturais que retrocedam, e eles te obedecem no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E através do Espírito de poder, são 7 Espíritos de Deus. São as características do caráter de Deus em nós. É o Espírito de poder. Eu falo assim, irmão, não adianta, eu sempre falo isso, não adianta você orar e que não aconteça nada. Cada vez que você ora de verdade, que você está clamando, intercedendo, clamando, adorando no Espírito, aleluia, algo acontece na atmosfera, algo acontece na tua família, algo acontece. Na Venezuela nós cantamos uma música assim, quando um povo adora a Deus, sucedem coisas. Quando um povo a louva, quando um povo ora, sucedem coisas, algo acontece. Então não tem como um povo poderoso, que nós somos um povo poderoso, se manifestar nas esferas espirituais e não acontecer nada. Nós temos um Deus que habita dentro de nós. Por incrível que pareça, nós temos um Deus santo, puro e perfeito, que habita dentro de nós, seres limitados, perfeitos e até pecadores. Mas Ele mora dentro de nós. Ele escolheu a nós, a gente, para manifestar espírito de poder, para governar sobre a natureza, sobre a criação, para dar ordem até a morte, que entregue a vida de novo a um corpo, para mandar e ordenar as enfermidades. Nós temos o poder para fazer e para aniquilar todo esse coronavírus do mundo todo, quando a igreja se una e reconheça e entenda que tem o poder de Deus na sua vida. E que quando qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de bactéria queira tocar a tua casa, ela seja incinerada, queimada completamente, nem poderá tocar jamais a tua casa. Porque o poder de Deus está na tua casa, está na tua vida. E onde você está, o poder de Deus deveria estar presente todos os dias. Porque Deus nos deu um espírito de poder, diz a palavra de Deus. Deus não me deu espírito de covardia, sino de poder. De poder. Domínio. E Deus nos deu domínio no Gênesis. Domine o homem sobre. E como você vai dominar sem poder? Você domina, aleluia, com poder. E poder é sinônimo de autoridade. Se você não tem poder, você não vai dominar em nenhum lugar. Se você não tem poder, você não vai dominar nem na tua casa. Se você não tem poder, você não vai dominar nem sobre a tua vida. É através do poder de Deus, do caráter de Deus, aleluia, desse caráter espiritual de Deus, do poder de Deus que você vai dominar. E você tem que dominar, porque Deus te criou para dominar. Deus me criou para dominar. Domina o homem sobre. E é através do Espírito Santo de Deus que as enfermidades, que os demônios se sometem, se sujeitam a nós, em nome de Cristo Jesus. É através do Espírito de poder. Amém, irmão? Glória a Deus. Manifeste poder. Manifeste esse Espírito na tua vida. Não se limite somente à sabedoria, a ter entendimento das coisas ou da palavra de Deus. Não se limite somente a entender, a discernir algumas coisas. Não se limite somente a dar conselho. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para mim. Deus quer fazer muito mais na tua vida e através da tua vida. Deus quer manifestar poder. Deus quer manifestar o fogo do Espírito Santo através da tua vida, através da vida da igreja nas nações. Você vê nas notícias todos os dias que esse maldito coronavírus está se espalhando e se proliferando mais e mais nas nações. E a igreja deveria ser ainda muito maior, deveria se proliferar e manifestar um poder maior do que essa maldição. Mas só ficamos de espectadores, de estar olhando jornais, notícias e não manifestamos poder. Não oramos, não clamamos, não intercedemos, não manifestamos o fogo de Deus.
Nós temos poder. Domine o homem sobre o coronavírus. Domine a igreja sobre o coronavírus. É nós que temos que governar. É o Espírito Santo de poder que está em nós. Só que nós, a igreja não crê, não acredita. Não tem esse 100%, essa convicção plena de acreditar que tem poder. Irmãos, é muito sério falar dos 7 Espíritos de Deus e não ser confrontado. É muito sério falar do caráter de Deus que está aqui refletido nos 7 Espíritos de Deus e não ser confrontado na nossa fé, no nosso evangelho, naquilo que nós dizemos que temos convicção. E quando nós somos refletidos aqui, somos, aleluia, espelhados, somos confrontados com os 7 Espíritos de Deus, com o caráter de Deus aqui refletido, nós somos confrontados e pensamos que nós não estamos manifestando o poder que deveríamos manifestar como igreja, como filhos. A nossa imagem e semelhança, o nosso domínio como filhos de Deus é para manifestar aqui na terra, sobre a criação, sobre os principados, sobre os potestades, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra nenhum homem. A nossa luta não é contra a igreja, a nossa luta é contra demônios, principados, potestades, governadores, aleluia, que imperam nas regiões espirituais de maldade. Mas você vai contrarrestar, você vai lutar, você vai guerrear, você vai destruir eles através do poder de Deus, da autoridade do Espírito Santo que está na tua vida, como igreja. Quando você acredita, quando você tome posse, quando você se posicione. O espírito de poder. Agora está o espírito de conhecimento. Glória a Deus. Espírito de conhecimento. Nós precisamos, nesse tempo, irmão, conhecimento de Deus. O Espírito Santo, ele traz o conhecimento de Deus. O Espírito Santo traz, aleluia, além de termos o Espírito Santo, ele te traz sabedoria. Ele te dá entendimento. Ele traz espírito de conselho. Ele traz o espírito de poder, que deveria ser algo visível em nós todos os dias. E ele traz conhecimento. Conhecimento. Conhecimento daquilo que você não conhece. Daquilo que está oculto. Conhecimento para mim é revelação. Conhecimento é quando Deus desvenda, quando Deus te revela aquilo que estava oculto para você, seja entendimento, aleluia, seja uma interpretação de sonhos, seja uma palavra. Deus dá conhecimento, Deus dá, aleluia, revelação. Um povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de revelação. Por falta de revelação, de conhecimento, um povo perece. Um povo é destruído, um povo é contaminado, um povo é infectado por falta de conhecimento. E o Espírito Santo é Ele quem vai trazer o conhecimento. É Deus. É Deus. Mas se você quiser usufruir, se você quiser desfrutar do conhecimento que vem do céu, do conhecimento que vem do Eterno, do Espírito Santo, Ele vai te dar. Se você clama e pedir. Pedir, dá-se a vos, diz a palavra de Deus. Então peça conhecimento, peça revelação. O Espírito Santo está sobre nós, é Ele quem vai trazer esse conhecimento, é Ele quem vai trazer revelação. As coisas ocultas são de Deus, mas as reveladas, Deus revela aos filhos e a quem Ele quiser. Se você é filho, Deus quer te revelar, Deus quer trazer conhecimento sobre a tua vida, da palavra, de como vencer, de como orar, de como adorar. Conhecimento é revelação. Conhecimento é saber aquilo que você não sabe. Conhecimento é saber aquilo que ninguém te ensinou. Aqui estou falando do conhecimento que vem de Deus. Não estou falando de conhecimento terráqueo. Não estou falando de conhecimento humano. Não estou falando de conhecimento da letra. Estou falando do conhecimento que vem de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor na tua vida. O conhecimento que é eterno, que é espiritual, que vem através do momento quizás de oração, de intercessão, de êxtase, de adoração extrema. Deus traz conhecimento.
E Ele quer trazer o conhecimento. Ele quer trazer revelação. Não tem como um povo adorar. Não tem como um povo, aleluia, orar e não, aleluia, Deus não trazer revelação. Deus não trazer conhecimento. Ele traz conhecimento. Ele traz palavras de conhecimento. Ele traz, aleluia, revelação. Ele traz para edificar a igreja. Para equipar a igreja. Para te preparar. Para que você fique esperto em nome de Jesus. E o último espírito aqui, o último caráter de Deus aqui é o temor do Senhor. Espírito do temor do Senhor. Espírito do temor do Senhor. Parece que Deus separa aqui nessa parte, Deus separa a sabedoria para lá e o temor de Deus para o outro lado. Porque são dois espíritos diferentes aos olhos de Deus aqui. Temor do Senhor. Uma das características da igreja primitiva, meu irmão, era que havia temor, profundo temor. E por que havia profundo temor na igreja primitiva, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra? Por quê? Porque o Espírito Santo era a pessoa de Deus encarregada de governar a igreja, de liderar a igreja, de ensinar, de instruir a igreja e de guiar a toda a verdade e toda a justiça. Como diz Romanos 8,14. Né? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Então, aqueles que têm o Espírito Santo, eles são esses que deveriam manifestar o temor de Deus. Irmãos, infelizmente, igreja do mundo, igreja de Jesus, infelizmente aqui, igreja brasileira, tem perdido o temor. O temor está sumido dos templos, das reuniões, das congregações. O temor do Senhor é algo que se está anelando e desejando nesses dias. O temor do Senhor. Temor nos pastores. Temor do Senhor nos líderes. Temor do Senhor nas ovelhas. Temor do Senhor. Nós precisamos clamar por temor. Nós precisamos nos arrepender e pedir de volta a Deus. Dá-nos um coração cheio do espírito de temor do Senhor. Precisamos temer a Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, igreja, você quer conhecer o caráter de Deus? Estuda mais profundamente. Aqui eu passei simplesmente foi uma pincelada. Mas eu sei que valeu a pena porque veio do Espírito Santo. Mas se você estudar mais ainda profundamente os 7 Espíritos de Deus, você vai conhecer, aleluia, mais o coração de Deus, o caráter de Deus, como Deus é. Como Deus é por dentro do coração. Porque no coração de Deus há, aleluia, sabedoria. No coração de Deus há entendimento. No coração de Deus há conselho. No coração de Deus há poder. No coração de Deus há conhecimento. No coração de Deus há temor. E o Espírito Santo está dentro de você. E Ele quer fazer que tudo isso flua, se manifeste em você e através de você. No teu ministério, através do teu ministério. Que você seja conhecido, aleluia, porque você se parece com Jesus. Porque você tem um caráter de Deus. Amém, irmão? Quem vai fazer a obra é o Espírito do Senhor que está na tua vida. Mas Ele usa você. E Ele quer revelar os seus, aleluia, os seus atributos, o seu caráter em você. E através de você. Que o mundo venha ver Jesus através da tua vida. Amém? Boa tarde. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Em nome de Jesus. Espero que você venha a ser edificado. Que Deus venha estar falando contigo. Que o Espírito Santo te incomode muito mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, estamos num tempo de clamor. Estamos num tempo de oração. Estamos num tempo onde a igreja deve de unir-se. Estamos num tempo onde nós precisamos estar clamando pelas nações. Estamos num tempo onde nós precisamos, aleluia, nos reunir de verdade e orar. Entrar no nosso quarto, clamar ao Senhor, orar no Espírito Santo, de madrugada, de tarde, de noite. Nós precisamos orar. Igreja, a terra, humanamente falando, está em estado de alerta e de emergência. Nós, como cristãos, sabemos a quem nós cremos. Nós, como cristãos, sabemos quem é o nosso Deus. Mas nós precisamos manifestar, aleluia, quem nós somos. Nós precisamos manifestar, aleluia, esse poder que se manifesta, que deveria manifestar-se em nós. Nós deveríamos governar e manifestar a vitória de Cristo, aleluia, sobre este mundo. Através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Boa tarde, boa noite. E que Deus venha estar abençoando a todos nós. Em nome de Jesus.